Júlia. E meu nome é Eduarda, e nós somos o JanuCast. Um projeto de podcast desenvolvido pela Escola Januário Montelli Neto, que fica na Vila Císpero, Zona Leste, e é coordenado pelo professor Jefferson do Laboratório de Educação Digital. Esse projeto foi desenvolvido para produzir um conteúdo relevante para a comunidade escolar, que seriam responsáveis, alunos, funcionários e os demais interessados. E hoje a gente está tendo a presença ilustre do Diego da UBS Cerruti. É um prazer receber você aqui conosco. Nosso segundo episódio de Janu. E também o último desse ano, com a minha presença aqui também. Foi uma honra participar desse projeto. Espero que eu apareça mais aqui mais vezes. Muito prazer. Prazer todo meu. É muito importante ter você aqui no nosso projeto. E vamos para perguntas? Sim, vamos lá. Bom, que tipo de aluno você era na escola e como era o seu desempenho nas atividades? Eu sempre fui muito aplicado na escola, eu sempre gostei de estudar. Tive minhas dificuldades com qualquer aluno, mas eu sempre fui aquele aluno que tinha vontade de ir para a escola. Nunca fui de dar problemas para a escola, para professores e tal. Tanto que a Cristiane foi minha professora, então ela sabe falar disso. Então, eu acho que eu fui um bom aluno. Nossa, que legal! Cristiane ainda, né? Eu não sabia que a dona Cristiane tinha sido essa professora. Quando você era pequeno, qual era a sua profissão do sonho, assim? Que você pensava em seguir, eu quero aquela profissão... Sabe, todo sonho de criança, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito foi meio ambiente mesmo, né? Trabalhar com essa... ter contato com a natureza, com o meio ambiente, mas eu não chegava a ver isso como um trabalho. Eu sempre gostei muito de meteorologia, né? Então eu pensava, às vezes, em trabalhar com meteorologia. Mas aí fui crescendo, fui tendo contato com algumas outras coisas e acabei não indo por esse caminho, mas hoje eu trabalho na área ambiental. Nossa, bacana. Algum fato marcou você, tipo, uma briga ou um professor que você carrega até hoje? Minha professora de educação física da 7ª e 8ª série. Ela me deu muito apoio, me deu muito suporte. É uma época que eu estava passando por algumas questões familiares muito difíceis. E eu lembro que ela sempre conversava com ela. Ela me ajudava muito, assim, de ter alguém para desabafar. E às vezes eu chegava atrasado, porque eu morava aqui, trabalhava em outra escola. E ela era aquela professora que eu chegava atrasado e conseguia deixar eu entrar na escola. Ela sempre foi muito uma segunda mãe pra mim na escola. Então é a professora Kate, tenho ela até hoje comigo. Ai, que fofo. Vocês ainda mantêm o contato? Eu tenho ela no Facebook, mas a gente não tem tanto contato mais. Mas é uma pessoa que eu sei que se eu encontrar pessoalmente, ela vai ser a mesma questão de 15 anos atrás. Ai, que achei muito fofo. Você disse que a Cristiane foi sua professora, né? Que foi na escola da região? Onde é que foi? Foi no Franzolim. Acho que foi em 99, 2000, por aí. Legal. Após se formar no ensino médio, quais preocupações que você teve? Trabalhar, acho que é a primeira preocupação, né? Trabalhar. Mas eu acho que com o tempo, né? Com 18 anos a nossa cabeça é muito imatura, né? A gente pensa que com 18 anos vai ser adulto, mas na verdade é só o começo da vida adulta, né? E acho que questão de trabalhar, ter sua própria casa, trabalhar com algo que você sinta motivado a levantar todo dia, né? Sair de sua casa para ir para o seu local de trabalho. Constituir família. E eu gosto muito de viajar, de ter contato com a natureza e tal. Eu acho que eu comecei muito a pensar nisso também, né? Em viajar, conhecer novos países, outros lugares, aumentar minha gama de conhecimento das coisas. É que a gente sabe que, tipo, a vida adulta não é fácil. Então, quando a gente inicia, a gente quer, tipo, nossa, vai ser super fácil. No final, quebra a cara, né? A vida não é como a gente pensa quando nós somos adolescentes, né? E só vai entender isso depois que vira adulto, né? A adolescência, ela traz essa questão de, eu já sou dono de mim, eu já sei tudo. Mas, na verdade, quando a gente vira adulto, a gente percebe que não sabe de nada ainda mesmo adulto, né? Então é um aprendizado. A vida é um aprendizado. É mesmo? Você fez alguma faculdade? Qual foi ela? Estou fazendo gestão ambiental agora, mas eu sou técnico em meio ambiente e tenho técnico do Senai de impressão offset. Por que você escolheu fazer essas faculdades? O Senai porque eu gostava de desenho, então na época dos meus 15, 16 anos foi o Senai mais próximo disso. Artes gráficas, então era impressão, criação, essas questões. Trabalhei na área também durante um tempo, mas depois eu acabei
procurando algo que tivesse mais uma essência parecida com a minha. E a área ambiental foi o que me atraiu e eu tô muito feliz em trabalhar nela hoje. Nossa. E você usou algum programa social como Enem, FATEC, ProUni? Estudei na ETEC, eu fiz o curso de meio ambiente lá. E o Senai, vou dizer o Senai, né? O Senai eu fiz por prova, então eu entrei por mérito, porque eu estudei e consegui passar na prova, né? Não tive que pagar por isso, né? Pagar, tipo, mensalmente. Como você entrou na ETEC, você sabe que a prova tá chegando. Que dicas que você pode dar pros alunos que vão cursar a ETEC? Pegar as últimas provas, dar uma olhadinha nas últimas provas, dar uma noção boa do que vai cair, de como é uma prova da ETEC. Eu acho que tanto ver o que vai cair, como a questão da prova, você vai ver e entender como são as perguntas, como são as respostas. E eu acho que estudar conhecimentos gerais, ver o que está acontecendo atualmente no mundo, porque isso cai um pouco. Cai um pouco? Sim. Aí, pessoal que vai cursar ETEC, fica a dica. Sua família te apoiou nessa decisão de seguir no meio ambiente, fazer os cursos, faculdade? Na verdade, sim. Na época do Senai eu não tive tanto apoio. Na verdade, não é que eu não tive apoio, mas digamos que a minha família não via a importância disso, né? Sabiam, eu precisava estudar, mas eles não viam tanto essa importância. Agora, a questão da ETEC, sim, né? Hoje, já com mais de 25 anos, né? Então, já tem uma cabeça mais formada, já entendem mais a minha escolha. Mas tem muitas situações, não foi a minha, né? De que a família não concorda com o que você escolhe. Mas quem vai trabalhar é você, quem vai vivenciar aquilo por anos é você. Então, você tem que fazer aquilo que te motive, que você goste, que faça sentido pra você. Eu falo muito que a gente tem que trabalhar com aquilo que faz sentido pra gente, né? Senão você vai trabalhar por dinheiro, uma hora você não vai ficar satisfeito. Você não vai ter ânimo para ir trabalhar todo dia. Você não vai ter uma realização de vida. Então você precisa trabalhar com aquilo que você se identifica mesmo. Concordo. Então, quer dizer que você sempre teve essa paixão pelo meio ambiente? Sim, eu sempre tive, mas eu só fui perceber que isso era uma forma de trabalhar, né? De que era uma área de trabalho, eu acho que depois dos 25, 26 anos. Antes disso eu nunca tinha visto a área ambiental como uma área de trabalho. Nossa, interessante. Agora, sobre a atualidade. Qual é a sua profissão e aonde você está trabalhando agora? Bom, como vocês falaram no começo da entrevista, eu sou agente de promoção ambiental, né? A sigla, normalmente a gente abrevia para APA. Na AMA UBS Humberto Cerruti, que é a AMA aqui do território, que é a UBS do território. Você já, trabalhar no UBS foi seu primeiro emprego ou você já trabalhou em outros trabalhos que envolvem o meio ambiente? Eu fiz estágio no shopping Morumbi, atuei com resíduos lá, né? Então toda a parte de geração de resíduos do shopping, eu trabalhava nessa segregação, na separação desses resíduos para reciclagem. Cheguei a trabalhar num laboratório químico em Osasco. Eu acho que são as experiências mais voltadas para a área ambiental. Tive outras, mas em outros segmentos. Ao seguir nessa carreira, você teve que encarar alguma dificuldade no caminho? Algum comentário maldoso? Eu acho que é a não valorização da área ambiental, né? Nós sofremos com isso hoje, né? Isso, infelizmente, vem desde os estados mais altos do governo até aqui embaixo. Então, é uma desvalorização da área ambiental, né? O ser humano, hoje em dia, ele não se enxerga dentro do meio ambiente, da natureza. Então, ele não dá valor a ela, não dá valor ao cuidado que ela necessita. E isso traz consequências tanto para o próprio meio ambiente, como para nós que fazemos parte dele. Então, eu acho que essa questão do ser humano não enxergar ainda a importância de cuidar do meio ambiente para sustentar a vida dele e a vida no futuro. Eu concordo. As pessoas, jogam lixo na rua e falam assim, não vai fazer diferença, tem Sim. tanto... Mas o lixo que ela joga, faz muita diferença. Tanta pessoa joga, o meu não vai fazer diferença? Vai sim. Sim, mas faz. Então, se você recolher e jogar no lixo, você já fez faz bastante parte, né? coisa. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria muito melhor, né? Nossa, com certeza, verdade. Você pode citar algumas contribuições que você fez aqui pelo bairro, assim? Algumas ajudas? Eu tenho um projeto coletivo, chama Broter Merlino. Foi inspirado em outros projetos que já existem na cidade há muito mais tempo, em outras cidades também do país, né? São coletivos de pessoas que moram numa determinada região e elas se juntam para realmente cuidar da natureza, plantar árvores,
ter trabalho de educação ambiental, né? Então, assim, eu faço um pouco isso com uma galera que eu conheci, que eu fui, por meio das ações de redes sociais, a gente foi mostrando o trabalho, as pessoas foram chegando perto de nós, né, se aproximando. E a gente tem esse trabalho aí desde antes da pandemia, acredito que desde 2019, novembro de 2019. E a gente já plantou aproximadamente umas 300 árvores no bairro. E assim, tudo sem apoio de subprefeitura, sem carro, muitas vezes. Eu já levei muitas vezes mudas em ônibus, né? Então, de um lugar para outro, ia com a muda dentro do ônibus e chegava lá e plantava, eu e o pessoal. Então, assim, é um trabalho muito feito com o nosso esforço mesmo. As mudas, algumas são doações, algumas são mudas que eu mesmo fiz em casa. E aí a gente vai plantando onde tem espaço e seguindo o manual de arborização da Secretaria do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Nossa, muito interessante. E como que o pessoal pode ajudar para contribuir para o projeto de vocês? Eu acho que nem só contribuir com o nosso projeto, mas contribuir consigo mesmo, respeitando a natureza perto de si, né? Então não vandalizando uma árvore, não quebrando uma árvore, não jogando lixo nas áreas ambientais, nem no lugar da cidade, claro, mas principalmente em praças, né? Porque isso acaba também atrapalhando as mudas, as árvores. Eu acho que é mais a questão assim, nos eventos, nos plantios, normalmente a gente divulga isso nas redes sociais quando tem. Acho que comparecer, ajudar, plantar uma árvore, né? Eu tenho um pensamento de que acho que todo mundo deveria plantar uma árvore na vida, ter essa experiência, porque isso de alguma forma te ensina muitas coisas. Parece ser algo simples, mas você plantar uma outra vida e deixar ela no lugar ali que ela vai crescer, desenvolver, né, e ajudar outras vidas em volta, eu acho que é uma experiência muito bacana. Nossa. Aqui na escola a gente planta algumas coisas na nossa horta. Não sei se você já foi lá, mas depois o professor leva. Ela é muito bacana, a gente plantou várias coisas lá. A gente só não plantou a árvore, né? Mas a gente quer plantar no bosquinho lá. Aqui no bosquinho que a gente tá tentando limpar, que o pessoal joga muito lixo aqui e acha que, tipo, só porque é uma área que a gente não usa, que ali pode ser usada como lixo. Então, a gente tá aprendendo isso também, tipo, a juntar o lixo, cuidar muito mais da natureza. A escola tá ensinando isso bastante para a gente. Aqui no Januário, que ações você fez aqui? Que você veio, né? Então, qual foi as ações que você fez aqui? A gente fez ações setembro amarelo, né? A gente fez uma ação de saúde mental em setembro agora desse ano, com o pessoal mais do 9º, 8º ano. Eu acho que tinha um 6º e um 7º, não me recordo exatamente. Mas algumas ações de educação ambiental, reciclagem, ações de orientação sobre a reciclagem, a importância dela, plantios de árvores nativas, né? Eu acho uma questão muito importante. Não é só plantar árvore. Quando você vai plantar uma árvore, você não pode ir lá e plantar qualquer árvore, né? Eu até brinco com algumas professoras daqui, porque às vezes quer plantar um pé de abacate, alguma coisa assim. Não que seja errado plantar, mas se a gente vai plantar uma árvore, a gente tem que pensar em tudo que está em volta. Se ela vai crescer e vai danificar alguma estrutura, se aquela árvore tem as condições de sol e chuva, é o solo adequados para ela. Então, tem toda essa questão, né? A importância também de ser árvores nativas é algo que eu bato muito na tecla, porque a gente precisa plantar o que é nativo daqui, porque vão ser árvores que estão acostumadas com o nosso clima, vão servir para a avifauna da região, né? Para insetos também, como abelhas nativas que nós temos. E são árvores que têm os frutos que são aqui do nosso ecossistema, da Mata Atlântica, né? Então a gente precisa reintroduzir na cidade aquilo que foi tirado dela. Não trazer de fora e colocar aqui. Verdade, porque depois não tem como cuidar e manter, né? De onde surgiu a ideia do Brotermelino? Foi pelo que eu falei agora há pouco, a questão tem outros coletivos na cidade que trabalham com isso, né? E há mais de 10, 15 anos, alguns. E eu achei a ideia muito bacana. E foi com uma viagem que eu fiz em 2019. Eu fiz um mochilão pelo Brasil em um mês. Eu fui até a Ilha do Marajó de ônibus e voltei pelo litoral de ônibus. E eu vi a diversidade de ecossistemas que a gente tem no Brasil. Eu vi o Cerrado, eu vi a Mata Atlântica, eu vi a Caatinga, eu vi a Amazônia. E aí eu falei, caramba, em São Paulo a gente não vê a Mata Atlântica. E eu falei, eu preciso de alguma forma resgatar isso para o nosso bairro. Fazer as pessoas entenderem o que tinha ali. E principalmente vocês, são a geração futura, entender que a Mata Atlântica existe, que ela faz parte daqui,
e que ela existia aqui antes de ser construída a cidade. E que a gente precisa trazê-la de volta, né? Ela faz parte da... Nós somos parte daqui, então precisamos trazer de volta o que era também daqui. Quanto tempo você está trabalhando no ateliê? Desde novembro de 2019, então tem 3 anos, né? 3 anos e um mês, mais ou menos. Como que as escolas da região, né, podem entrar em contato com você para você vir dar palestras aqui na escola? Tem tanto pela minha função dentro da UBS como agente ambiental. Ela pode até a UBS entrar em contato, me procurar lá, né? Ou deixar algum recado que eu vou retornar. E se for alguma coisa mais esporádica que não entre tanto dentro da minha função como APA, aí alguma atividade final de semana, alguma coisa assim, também me procura lá e a gente vai conversando, né? Porque eu já fiz atividades aqui, não como agente ambiental, mas como morador, como técnico ambiental. Eu acho que o conhecimento ambiental ele é importante e sempre que eu puder dividir um pouco desse conhecimento com as pessoas, eu vou fazer. Eu participei de um projeto que você fez aqui na escola, que foi, a gente andou por aqui em volta, você mostrou umas fotos de como era por aqui. Sim. Eu achei bem interessante e vale muito a pena, né, procurar ele para ele dar uma palestra na escola de vocês. Vale muito a pena. Você pretende continuar nessa profissão ou você pretende crescer assim com o projeto? Como é que você pensa? O projeto, com a pandemia a gente teve muito essa questão atrapalhou bastante, né? As pessoas não poderiam se juntar, né? Tinha todos os cuidados sanitários. Então o projeto ele teve que dar uma... Não vou falar que ele parou, porque eu mesmo sozinho plantava às vezes 1 ou 2 árvores. Então eu praticamente não parei durante a pandemia de plantar. Até porque também era uma terapia para mim, plantar, sair de casa um pouco. Eu mesmo que sozinho, mas eu fazia isso. Mas o que eu gostaria para o projeto é que ele crescesse, que mais pessoas se juntassem, que tivéssemos mais apoio até de subprefeitura, Secretaria do Verde. Mas pensando como agente ambiental, o importante é não morrer o projeto. Eu acho que o mais importante para mim é isso. Independente se ele cresça, se fique estabilizado, não sei, mas que ele não morra, né? Que ao contrário, se multiplique em muitos outros projetos na cidade. Qual a árvore que você plantou que você mais gosta, tipo de árvore? Sim, que você acha lindo? E eu gosto muito, são 2 que eu sou um pouco apaixonado por elas. É a jabuticaba, então jabuticabeira, e a araucária, que é o único pinheiro que a gente tem no Brasil. Que é aquela árvore que a gente vê muito nas serras aqui, tipo na cidade de Campos do Jordão, e também no sul. Tanto é que ele é chamado muito de pinheiro do Paraná, porque ele tinha muito no Paraná. E é uma árvore que muitas vezes é chamada de uma árvore dinossauro, né? Porque ela está aqui há milhões de anos já. E é uma árvore que ela é muito importante, porque ela é só aqui do Brasil. Tem um pouquinho na Argentina e no Paraguai, mas assim, a grande maioria dela se encontra no Brasil. Então é uma árvore ameaçada de extinção, que praticamente só tem no Brasil, né? E que tem toda a importância ecológica dela lá no meio lá para a natureza. Então acho que são essas 2 que eu tenho um pouco de fascinação por elas. Nossa, eu acho ela bem linda, ainda mais a jabuticaba. É boa. Todo mundo gosta, né? Como que você se enxerga, né? Se vê daqui 10 anos? Espero que trabalhando, né, na área ambiental, com saúde, né? E feliz. Eu acho que eu não crio muitas expectativas, mas assim, estando feliz, trabalhando com o que eu gosto e bem de saúde, eu acho que é o mais importante, né? Às vezes a gente pensa muitas coisas para o futuro, mas o futuro a Deus pertence. Então a gente tem que, acho que só de estar feliz, fazendo o que eu gosto e com saúde, eu já vou estar bem já. Concordo. Assim, no começo da pandemia, como foi trabalhar na UBS? Muita correria? Como é que foi tudo lá? Não foi fácil, porque era uma doença desconhecida, a gente tinha poucas informações, tudo era muito novo, né? Eu fiquei um tempo sem ter contato com a minha família por trabalhar na UBS, e para não correr o risco de transmitir nada para eles. Mas foi um aprendizado. Eu acho que foi um aprendizado em questão de como a vida ela é muito complexa, mas muito sensível ao mesmo tempo, né? E preciosa, né? E preciosa. Então, acho que foi um aprendizado de várias coisas, mas eu acho que é muito isso, né? Aproveitar melhor a vida, viver de uma forma simples, pelo menos eu penso assim, né? Ter uma vida simples,
valorizar as pessoas que realmente querem o seu bem, que estão ali do seu lado, né? E eu até brinco, né? Quem trabalhou na área da saúde na pandemia consegue aguentar qualquer outra coisa. Eu imagino que deve ter sido muito horrível trabalhar, né? E também ficar longe da família, né? Que Sim. deve ser a pior coisa. Foi administrar o projeto durante a pandemia. Então, como eu falei, não foi fácil, né? Eu acho que por trabalhar na área da saúde, eu estava um pouco mais orientado sobre o que estava acontecendo, mas cada pessoa acabou assimilando e vivendo a pandemia de uma forma, né? Alguns com mais medo, outros com mais tranquilidade, mas acho que nos piores momentos, nos picos, devido a todo o medo, principalmente antes da vacina, acabou sendo eu ou algum outro amigo meu, com os cuidados sanitários, a gente ia lá e continuava fazendo os trabalhos, né? Mas como eu falei, para mim era uma terapia. Plantar uma árvore em algum lugar, cuidar dessas mudas de árvores em casa, isso me serviu como uma terapia na época da pandemia. Então foi isso. O projeto não deixou de existir, ele não, digamos assim, não morreu. Mas, assim, ele ficou muito... Parado, entre aspas, isso, né? muito simples, com ações muito pontuais, com eu e mais uma pessoa, eu sozinho. Então, seguiu-se assim. É que, tipo, cuidar tudo de sozinho deve ser muito complicado, Sim, né? Imagina. Eu gosto, mas é complicado. Na sua visão, qual a importância do SUS? Extremamente importante. O SUS Eu poderia dizer que nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Porque a gente tem um sistema de saúde para uma população de mais de 210 milhões de pessoas. Então não é fácil lidar com isso. Temos outros sistemas públicos no mundo, mas nenhum que tenha essa capacidade de cuidar de tantas pessoas como o Brasil tem. Mas o que tem muito, eu acho que muitas questões que tem do SUS é assim, a própria população não conhece o SUS, ela não sabe toda a rede que tem do SUS, né? A gente tem muitas questões, porque entra governo, sai governo, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de investir, e isso às vezes pode atrapalhar ou não o SUS. E eu acho que o SUS ainda é um bebê, né? Ele tem 30 anos, 32 anos, parece muito tempo, mas para um sistema que iniciou-se do zero e cuida de tantas pessoas, a gente vai aprendendo a cada dia e vai se aperfeiçoando, né? E eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o SUS, entender mais o SUS, até para conseguir usar ele de forma melhor. Acho bem legal. Na sua opinião, o ecossistema está sendo castigado muito pelos homens? Acho que eu fui um pouco baixa. O ser humano ele se desligou da natureza, né? Então ele não se encontra, não se enxerga mais num ecossistema, na natureza, no meio ambiente. Então ele é aquela questão, não vou cuidar porque não faz parte de mim, né? E ao contrário, né? Nós fazemos parte desses ciclos da natureza, né? Então, não está só castigando, como está se destruindo o ser humano. Ao destruir a natureza, ele se destrói, né? Então, ele está destruindo muito e a ele também. E isso nós já estamos sentindo os efeitos. Até na ação que eu fiz aqui do Dia da Água, que você participou, eu falei a questão das enchentes, né? E das chuvas torrenciais e tal. A gente teve alguns episódios agora no sul, né, no Espírito Santo, na Bahia, chuvas muito acima do normal, em um curto período de tempo, e isso é muito das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. Então a gente vai vendo cada vez mais efeitos extremos na nossa vida. E o pessoal acha que isso não é importante, tipo, não foi comigo, então tá tudo certo. Sim. Mas isso depois vai causar muitos problemas para eles no futuro. Sim. Você conhece aqui a história do bairro, como era aqui? Até aqui na escola também? Você conhece um pouco? Sim. Aqui era uma lagoa antes, né? Era a Lagoa da Cisper. Aqui é a região mais baixa do bairro, então por isso que a água acabou se formando a lagoa. Aí a fábrica veio na década de 60 para cá e aí começou-se a tirar essa água para usar nos processos de fabricação de vidro, né? Só que tinha alguns acidentes nessa lagoa, de afogamentos, até infelizmente pessoas que eram sugadas pela bomba, inclusive um filho de um dono do mercado que tem ali em cima, que é a história mais conhecida, e com a morte desse filho do dono do mercado Cisper, que aí a Cisper, por meio de movimentos políticos e sociais,
ela foi proibida de tirar água daqui e a lagoa foi aterrada. E a escola está em cima de onde está a lagoa hoje. Caraca. Essa parte eu não sabia da história. Você tinha contado um pouquinho nela, Sim. mas eu não sabia do relação do filho do mercado. Sim, lá alguns acidentes estavam acontecendo de afogamentos e tal, mas e teve esse que teve muita repercussão, e aí acabou-se aterrando a lagoa, e aí foi construído o EMEI, a escola. Eu lembro vagamente de quando foi aterrado, não lembro da lagoa, não cheguei a pegar essa parte, mas eu lembro de quando foi aterrado aqui, eu lembro dessa onde não tinha escola, não tinha nada aqui, só tinha acho que o EMEI, e era um barrancão mesmo, assim, era uma praça, tinha um riozinho aqui atrás, que na verdade é o que restou da lagoa, né? Que agora é um córrego, né? A gente tem esse conceito chamado de córrego e associa-se a esgoto, mas na verdade córrego, a palavra córrego significa um rio pequeno. Então aqui em São Paulo, infelizmente, como estão matando os rios, né? O córrego virou algo ruim, né? Um depósito de esgoto. Na verdade, córrego é um rio pequeno. Você, tipo, eu ouvi muitas histórias, assim, antes daquele encontro que você deu aqui com a gente, falavam que, tipo, boatos, assim, que eu cheguei muito a ouvir, que aqui onde foi a escola era um cemitério. Não tem. Acho Só se um cemitério de peixe, só se for da lagoa. Tipo... Não, era uma lagoa aqui. Tanto é que tem imagens antigas que mostram a lagoa aqui. Você conseguiu, tipo, pegar uma época de ver a escola como ela era de lata? Sim, lembro. Conseguiu? Quando eu era pequeno, lembro que era de lata, branca, de lata. Era só um andar, né? Era um pouco diferente, mas foi uma época que a prefeitura fez várias escolas de lata na cidade. E aqui acabou tendo mais uma. Mas graças a Deus que mudou-se isso, né? E o que você, tipo, achou do Januário agora? O que você tá achando? É uma boa escola, eu vejo como uma boa escola. Tem muitos desafios, né, até pela população que mora em torno, né? Não só pela população que mora em torno, mas pelo estado de educação que a gente vive hoje no país, né? A educação é algo não muito valorizado, né, assim como a área ambiental. Mas eu vejo que aqui os professores, a coordenação, o grupo de professores, coordenação, diretora e tal, se esforçam muito para dar uma educação de qualidade para vocês. E vocês terem contato com diversas coisas e tal. E eu acho isso extremamente importante, porque o que vocês estão aprendendo aqui, penso que vocês são casas, né? Estão sendo construídos. E cada tijolinho, de cada ação, de cada contato de coisas diferentes que vocês têm aqui é um tijolinho diferente que vai ajudar vocês a serem uma casa mais forte e mais completa. Então eu acho uma boa escola que tá tendo uma boa direção. Concordo plenamente. É isso, Diego. Muito obrigada pela sua participação e o cuidado aqui que você teve com a nossa escola. Por ter vindo aqui, fazer as palestras, ajudar, tudo mais. E é isso, muito, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado aqui do nosso cantinho. E é isso, gente. Mas antes da gente estar encerrando aqui, eu queria principalmente agradecer a escola e o professor Jefferson por me proporcionar esse momento de estar aqui. Eu vou sentir muita saudade. E com certeza eu vou aparecer aqui mais vezes. Mas eu queria agradecer muito esse episódio, que vai ser muito importante pra mim. E é isso, Diego. Muito obrigada. E obrigado a vocês. Eu queria agradecer também o convite. Que vocês convidem outras pessoas também que façam algum tipo de trabalho na região. Acho legal as pessoas terem esse papel. A minha própria função é uma função não muito conhecida, né? O agente ambiental dentro do Sul só existe em São Paulo. Então a gente tem o privilégio de ter um APA aqui em várias UBS da cidade. Então, que o PAVES, né, que é o programa que eu trabalho, que é o programa de meio ambiente dentro do SUS, né? Programa de ambientes verdes saudáveis, que a área ambiental dentro da saúde cada vez mais seja valorizado, porque saúde e meio ambiente andam juntos, então a gente precisa trabalhar os dois. E agradeço a vocês, a escola, ao professor Jefferson também o convite, e que seja o primeiro de muitos aí podcasts de vocês. Concordo. Muito obrigada, Diego. Obrigada. Isso, pessoal. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E, Diego, fala um contato pro pessoal, se quiser fazer uma palestra com você. Fala aí. Olha, eu tenho o Broter Melina nas redes sociais, tanto Facebook como Instagram. Pode mandar mensagem por lá. E também eu trabalho na UBS Humberto Cerruti. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar lá. É isso, pessoal. Fiquem ligados.
ligadinhos na nossa rede social e tchau. Tchau.